Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 9, O Zoavo Curador do Campo de Chanos. Lê-se no Eixo de Aisne, de 1º de agosto de 1866. Não se fala em nosso interior senão nas maravilhas realizadas no campo de Chanos por um jovem zoavo, espírita, que diariamente faz novos milagres. Numerosos comboios de doentes se dirigem a Chanos e, coisa incrível, um bom número deles voltam curados. Nesses últimos dias, um paralítico que veio de carro, depois de ter sido visto pelo jovem espírita, achou-se radicalmente curado e voltou para casa galhardamente a pé. Quem puder explique esses fatos que tocam ao prodígio. Sempre há os que são exatos e afirmados por grande número de pessoas inteligentes e dignas de fé. Renaud. Esse artigo foi reproduzido textualmente pelo Presse Ilustre de 6 de agosto. O Petit Jornal de 17 de agosto conta o fato nesses termos. Depois de ter podido visitar o quartel imperial, que penso já tenhais descrito aos leitores, isto é, a morada mais adequada e ao mesmo tempo a mais simples que possa ter um soberano, mesmo que apenas por alguns dias, passei a tarde a correr à procura do zoavo magnetizador. Esse zoavo, um simples músico, é há 3 meses o herói do campo e das imediações. É um homenzinho magro, moreno, de olhos profundamente enterrados nas órbitas, uma verdadeira fisionomia de monge muçulmano. Dele contam coisas incríveis. Sou forçado a não falar senão do que contam, porque há alguns dias, por ordem superior, ele teve que interromper as sessões públicas que fazia no hotel de La Meuse. As pessoas vinham de 10 léguas ao redor. Ele recebia 25 a 30 doentes por dia. E a sua voz, o seu olhar, o seu toque, pelo menos é o que dizem. Subitamente aos surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos voltavam para casa sobraçando as muletas. Tudo isso é mesmo verdadeiro? Não sei. Conversei 1 hora com ele, chamava-se Jacó. É simplesmente borgonhês. Exprime-se com facilidade, deu-me a impressão de ser dos mais convictos e inteligentes. Sempre recusou qualquer espécie de remuneração e não gosta de agradecimentos. Além disso, prometeu-me um manuscrito que lhe foi ditado por um espírito. Inútil dizer que vos falarei dele assim que o receber, se o espírito tiver espírito. René Depont Geste. Tem uns nomes, gente, que eu leio, mas eu nem sei se eu estou lendo certo, porque é francês, tem uns nomes aqui que é difícil. Eu peço desculpas. Enfim, o Eixo de Aisne, depois de haver citado o fato, em seu número de 1º de agosto, assim o comenta no número D4. No número de quarta-feira última, dissestes que em nossa terra não se falava de outra coisa senão das curas realizadas no campo de Chanos por um jovem zoavo espírita. Julgo conveniente pedir-vos que o reprima, porque um verdadeiro exército de doentes se dirige diariamente para o campo. Os que voltam satisfeitos animam outros a imitá-los. Os que nada conseguiram, ao contrário, não calam as censuras e as zombarias. Entre essas duas opiniões extremas, há uma prudente reserva que bom número de doentes deve tomar como regra de conduta, como guia do que podem fazer. Essas curas maravilhosas, esses milagres, como dizem os comuns dos mortais, nada tem de maravilhoso, nada de miraculoso. De saída, elas causam admiração, porque não são comuns, mas como nada do que se realiza deixa de ter uma causa, foi preciso procurar o que produz tais fatos. E a ciência os explicou. As impressões morais fortes sempre tiveram a faculdade de agir sobre o sistema nervoso. As curas obtidas pelo zoavo espírita não atingem senão as moléstias desse sistema.
Em todas as épocas na antiguidade, como nos tempos modernos, têm sido assinaladas curas apenas pela força da influência da imaginação. Influência constatada em grande número de casos. Nada há, pois, de extraordinário que hoje as mesmas causas produzam os mesmos resultados. É, portanto, apenas aos doentes do sistema nervoso que é possível ir, ver e esperar. Tem um X aqui, eu não sei dizer o que é. Não sei se é o irmão X, que lá no Livro dos Espíritos tem ele. Antes de qualquer outro comentário, faremos uma ligeira observação sobre esse último artigo. O autor constata os fatos e os explica a seu modo. Conforme ele, essas curas nada têm de maravilhoso ou de miraculoso. Sobre esse ponto, estamos perfeitamente de acordo, porquanto o Espiritismo diz claramente que não faz milagres. Que todos os fatos, sem exceção, que se produzem por influência mediúnica são devidos a uma força natural e se realizam em virtude de uma lei tão natural quanto a que permite transmitir um telegrama ao outro lado do Atlântico em alguns minutos. Antes da descoberta da lei da eletricidade, semelhante fato teria passado pelo milagre dos milagres. Suponhamos por um instante que Franklin, ainda mais iniciado do que ele era sobre as propriedades do fluido elétrico, tivesse estendido um fio metálico através do Atlântico e estabelecido uma correspondência instantânea entre a Europa e a América, sem indicar o processo que teriam pensado dele? Incontestavelmente, teriam gritado que era um milagre. Ter-lhe-iam atribuído um poder sobrenatural aos olhos de muita gente, ele teria passado por feiticeiro e por ter o diabo às suas ordens. O conhecimento da lei da eletricidade reduziu esse pretenso prodígio às proporções dos efeitos naturais. O mesmo se dá com uma porção de outros fenômenos. Mas conhecemos todas as leis da natureza e a propriedade de todos os fluidos? Não é possível que um fluido desconhecido, como por tanto tempo foi a eletricidade, seja causa de efeitos não explicados, produza sobre a sua economia resultados impossíveis para a ciência com a ajuda dos meios ilimitados de que ela dispõe? Pois bem, aí está todo o segredo das curas mediúnicas. Ou melhor, não há segredo nenhum, porque o Espiritismo só tem mistérios para os que não se dão o trabalho de estudá-lo. Essas curas têm, muito simplesmente, por princípio, uma ação fluídica dirigida pelo pensamento e pela vontade, em vez de ser por um fio metálico. Tudo se resume em conhecer as propriedades desse fluido, as condições que ele pode agir e saber dirigi-lo. Além disso, é preciso um instrumento humano suficientemente promovido desse fluido e apto a lhe dar a energia suficiente. Essa faculdade não é um privilégio de um indivíduo, pelo fato de estar na natureza. Muitos a possuem, mas em graus muito diferentes, como todo mundo tem a faculdade de ver, embora a maioria ou menor distância. Embora maior ou menor distância. Entre os que dela são dotados, alguns agem com conhecimento de causa, como o Zuavo Jacob, outros independentemente de sua vontade, sem se dar conta do que passa com eles. Sabem que curam e eis tudo. Perguntar-lhes como de nada sabem. Se forem supersticiosos, atribuirão ao poder por uma causa oculta, a virtude de algum talismã ou amuleto que a realidade não serve para nada. É assim que todos os médiuns inconscientes, cujo número é grande, e inúmeras pessoas são elas próprias a causa primeira, dos efeitos que admiram, mas não entendem. Entre os negadores mais obstinados, muitos são médiuns sem o saber. Eu vou parar por aqui. O texto é muito grande. Bom, o que deu para eu entender aqui? Apesar desses nomes, que é o nome de cidade, ou não sei dizer o que tem uns nomes estranhos aqui no meio, eles colocaram que esse Zuavo, que depois eu tenho que ver no dicionário o que significa a palavra Zuavo,
que eu não sei, mas ele está dizendo aqui que era uma pessoa simples, um músico, e ele tinha o dom de cura. Então ele era um médium curador. Ele tratava pessoas que tinham os extremos, pessoas que eram curadas e pessoas que procuravam por ele e não eram curadas. As que eram curadas incentivavam outras de procurar por ele, para que pudessem ser curadas também. As que não eram curadas por ele tiravam barato, falavam que ele era charlatão, que ele estava ali para enganar pessoas. Só que ele trabalhava por amor e não por remuneração, nem ser agradecido ele gostava. Ele trabalhava na sua humildade, ele trabalhava apenas para servir a essas pessoas. Então, de charlatão ele não tinha nada. A gente sabe que charlatão é aquele cara que utiliza a sua mediunidade, a pouca que ele consegue desenvolver, e ganha com isso. Então, no caso desse rapaz aqui, não. Ele era simples, era modesto, trabalhava por amor, por dedicação. Para algumas pessoas ele conseguia agir e outras não. As que ele conseguia, parabéns, as pessoas seguiam sua vida, largando suas muletas, voltando a ouvir, a ver. Ele curava por quê? Aí ele vem aqui e explica, não é milagre, não era por milagre. Assim como a eletricidade, antes de ser conduzida a um fio, quem colocou ela para ser desenvolvida entre os humanos ia ser taxado como um louco, a princípio, ou a sua obra como um verdadeiro milagre. E de nada disso era um fato. Quem observou, quem estudou, quem descobriu, cientista, que observou tudo que estava em sua volta, que já estava ali na natureza, e fez bom uso dela. Assim como a mediunidade são ações em cima de fluidos que existem em nossa volta. E basta a pessoa se aplicar em estudos, tendo já a sua predisposição a esse tipo de mediunidade, e mais as suas observações, estudos, sua dedicação a isso que já existe, ele pode fazer um bom uso, ajudando pessoas. Aqueles que estão mergulhados nesses fluidos, que são médiuns, mas não se dedicam, eles se tornam charlatões, porque eles vão utilizar esses fluidos, nem que seja sem intenção, né? Algo que flui natural deles. Eles não sabem explicar e não buscam explicação, então utilizam de maneira errada. Então aqui o texto ele chama a atenção para que a gente entenda que não existe milagre, pode haver cura de um médium curador, desde que ele estude, que ele se dedique, que ele trabalhe com humildade, sem querer ganhar nada em troca com isso, muito menos remuneração, mantendo a sua humildade. E aqueles que têm a predisposição para ser um médium curador e não estudam, eles estão mergulhados nesse fluido também. Mais dia, menos dia, a sua mediunidade ela vai aflorar. E não é nada de anormal, só que vai ter que ser estudado, vai ter que ser equilibrado. A cura que um médium pode proporcionar à pessoa que vem buscar ajuda depende dos dois, depende do médium que se desenvolve, que estuda, que mantém um equilíbrio desses fluidos, que ele sabe retirar da natureza e enviar para o assistido, e depende do assistido, a sua fé, o seu desejo real de mudança, de transformação, de cura. Então, são fluidos que devem ser estudados, analisados, colocados dentro do coração de cada um, do médium e do assistido, para que chegue o momento da cura daquele que vai buscar a sua transformação, a sua melhora. É isso que a gente entende com esse trechinho do texto de hoje.